Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Pessoal, eu quero aproveitar esse vídeo para mandar um beijo grande pro pessoal da Angola. Vocês estão comentando em peso aqui embaixo nos vídeos e eu tô muito feliz em tê-los aqui comigo. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Como sempre, gente, antes de mais nada, eu preciso dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Christian Charles Nielsen nasceu no dia 2 de maio de 1975. Então nós temos aqui um taurino. O Christian nasceu em uma cidade chamada Rumford, que é uma espécie de vilarejo com menos de 10 mil habitantes e pertence ao condado de Oxford, no estado norte-americano de Maine. A mãe do garoto tinha diversos problemas emocionais que refletiram diretamente no seu casamento. Então, quando o garoto tinha apenas 4 anos, seus pais se divorciaram. Cerca de 2 anos depois, quando o menino estava para completar 6 anos, seu pai entrou com um processo no Departamento de Bem-Estar Infantil e então um juiz distrital decidiu que a mãe perderia a custódia dos filhos, porque era emocionalmente instável para assumir a responsabilidade de cuidar de crianças pequenas. E foi assim que tanto o Chris quanto a sua irmã mais nova foram entregues para seu pai e poderiam receber visitas da sua mãe apenas com supervisão de outros adultos. Apesar de todos estes problemas familiares, o rapaz não deu problema para ninguém em sua infância e juventude. Ele era bastante quieto, muito educado e adorava ler e escrever. Na verdade, ele lia muito, muito mesmo. Seus vizinhos, amigos e colegas de escola disseram muito tempo mais tarde que o garoto estava sempre acompanhado de livros por onde quer que passasse. Inclusive, suas melhores notas no colégio sempre foram relacionadas à gramática da língua inglesa, literatura, história e interpretação de textos. No final das contas, assim que terminou o ensino médio, no ano de 1993, o rapaz não ingressou imediatamente na universidade. Ele precisou arrumar um trabalho para ajudar com as contas de casa e até mesmo para se sustentar. O Christian trabalhou em diversos empregos antes de começar a trabalhar na cozinha. Ele era muito inteligente, curioso e aprendia muito rápido. Após alguns anos trabalhando como auxiliar de cozinheiro, ele finalmente foi promovido e passou a coordenar sua própria equipe. No trabalho, ele foi descrito como confiável, bastante quieto e uma pessoa que fala com mansidão e bastante compreensão. Alguns anos mais tarde, entre os anos de 2001 e 2004, ele se matriculou no curso de licenciatura em letras da Universidade do Maine, onde seu objetivo final era se tornar um professor de inglês para dar aulas em escolas e universidades. Curiosamente, ele nunca se formou na universidade. A carreira como cozinheiro estava indo muito bem, obrigado, e foi então que o Christian arrumou um emprego num hotel prestigiado chamado Sudbury Inn, em Bethel, uma cidade localizada ainda no distrito de Oxford. Mas o rapaz começou a ter problemas para lidar com suas emoções e começou a abusar do álcool. Ele foi flagrado diversas vezes dirigindo embriagado antes de ter a sua carteira de motorista suspensa pelo Poder Judiciário. Mas eu penso que antes de continuarmos falando sobre o Christian, a gente precisa falar rapidinho de uma mulher chamada Julie Bullard.
A Julie era uma viúva de 65 anos que nasceu e foi criada na Califórnia. Ela teve uma filha chamada Selby Bullard e aquela era uma família muito unida e feliz. A Selby cresceu, estudou e se formou e depois se casou e teve 2 filhos, uma menina e um menino. Alguns anos depois, o esposo da Julie faleceu e ela passou a contar com a companhia de sua filha e seus netos. Infelizmente, uma tragédia atingiu a família, quando o esposo da Selby, o genro da Julia, faleceu em decorrência de um trágico acidente de carro. O acidente deixou todos os familiares traumatizados, e então mãe e filha decidiram que precisavam de um recomeço em outra cidade, até mesmo outro estado que fosse bem longe dali. A Julie tomou a difícil decisão de vender o único negócio da família, um negócio que tinha sido totalmente idealizado por seu falecido marido, uma bela pousada localizada em São Francisco. Mas as lembranças do seu falecido marido, somadas às terríveis lembranças da trágica morte do seu genro, fizeram a mulher criar coragem e assinar a documentação da venda integral da pousada da família. E foi assim que a dona Julie, sua filha Selby e seus 2 netinhos de 10 e 6 anos embarcaram em uma viagem sem volta para o estado de Maine. Assim que chegaram na região de Oxford, a Selby acabou fazendo grandes amizades. Inclusive, ela ficou muito amiga de uma moça chamada Cindy Batson. Essas duas estavam sempre juntas para cima e para baixo, e a Cindy até ajudava a amiga com os cuidados da casa e também ficava com as crianças quando a Selby precisava sair à noite e não queria perturbar a sua mãe. As duas viraram grandes amigas de verdade, sabe, gente? Bom, cerca de 2 anos após chegarem na cidade, surgiu uma proposta tentadora. A dona Julie ainda tinha bastante dinheiro guardado em sua conta corrente e descobriu que recentemente existia uma pousada à venda na região, chamada Black Bear Bed and Breakfast. Aquela era uma pousada familiar e muito elegante. E para deixar a senhora ainda mais tentada, o preço pedido pelo negócio estava bem abaixo do valor de mercado. A dona Julie Bullard então se lembrou do quanto seu falecido esposo tinha carinho pela pousada que os dois construíram juntos e decidiu concretizar a compra do negócio. E em pouco tempo surgiu o primeiro grande desafio: encontrar um cozinheiro decente para o estabelecimento. Até tinha um pessoal que preparava as refeições, mas com certeza um dos motivos das reclamações dos clientes era em relação aos pratos servidos no local. E foi daí que ela colocou anúncios sobre a vaga de cozinheiro e conversou com moradores da região. E em alguns dias, um jovem simpático compareceu ao escritório da Julie e sentou-se do outro lado da mesa para conversar sobre o anúncio de emprego. Esse rapaz doce e gentil era ninguém mais, ninguém menos que Christian Nielsen. A nova proprietária da pousada Black Bear ficou encantada com a educação do candidato. Ele era muito cuidadoso com as palavras, falava muito bem e parecia ser um amor de pessoa. Mas o que a mulher não sabia era que a assinatura daquele contrato de trabalho selaria para sempre o seu destino, o destino da sua filha e também da Cindy Batson. Todos os demais funcionários da pousada amaram o Christian. Ele era bastante quieto, mas tratava todos muito bem e estava sempre procurando se manter longe de discussões e não queria nem saber de confusão. Os hóspedes também passaram a elogiar as refeições servidas pelo novo chefe, e ele criou novos menus com pratos mais modernos e apetitosos. E assim as semanas foram se passando. Tudo parecia transcorrer da forma mais natural possível, até que chegamos no dia 4 de setembro de 2006, onde de repente o Christian bateu na porta da casa de seu pai no meio do dia. Ele sempre ligava para avisar quando, mas dessa vez ele chegou de surpresa e estava atrás de uma motosserra emprestada. O seu pai tinha uma grande e potente motosserra que ele usava muito pouco, e o Christian já sabia disso. No final da tarde daquele mesmo dia,
o jovem ligou para o seu pai e afirmou que ele tinha ficado responsável por administrar temporariamente a pousada Black Bear, porque a dona Julie Bullard teve que fazer uma viagem de emergência para a Califórnia e não tinha previsão de volta. Antes de desligar, o rapaz convidou o seu pai e a sua madrasta para passar o feriado na pousada, com todas as mordomias inclusas e tudo por conta dele. Naquela noite, quando o pai e a madrasta do rapaz chegaram na pousada, eles se depararam com rastros de sangue, e enquanto o homem seguia os rastros, ele ligou para a polícia. Alguns metros à frente, ele encontrou corpos humanos, e a madrasta do Christian fez outra ligação para a emergência, revelando que o filho do seu marido tinha confessado seu envolvimento na morte daquelas pessoas. A polícia chegou rapidamente ao local e o Christian foi preso sem resistir. Ele sorria e parecia orgulhoso do que tinha feito. Assim que chegou na delegacia, ele fez uma confissão que teve duração de pouco mais de 2 horas. E contou tudo o que tinha aprontado naquele final de semana. Deu detalhes de como cometeu todos os assassinatos e também informou às autoridades a localização dos restos mortais de uma outra vítima que a polícia nem sabia que existia. E por falar nisso, é por ele mesmo que nós vamos começar. James Whitehurst era um homem de 50 anos que tinha nascido no estado do Arkansas. Ele tinha se mudado para a região de Oxford, no estado de Maine, justamente para curtir a tranquilidade e o sossego do interior. Assim que a Julie se mudou, eles viraram bons amigos e logo que ela comprou a pousada Black Bear, ela fez uma proposta para ele. Ele teria moradia e alimentação em troca de fazer trabalhos na pousada. Ele era uma espécie de auxiliar de serviços gerais, sabe, gente? Um faz tudo, digamos assim, porque a Julie era viúva, seu genro tinha falecido e o James era um bom homem e ela imaginou que seria interessante ter uma figura masculina por perto, alguém que estivesse sempre por ali, cuidando e ajudando a Julie, sabe? Acontece que no dia 1º de setembro de 2006, o Christian convidou o James para pescar com ele em uma cidade vizinha, chamada Upton. Esse passeio de colegas de trabalho meio que serviria para os dois se conhecerem melhor e estreitar a amizade. Isso porque, como eu já disse para vocês, todos os funcionários da pousada adoravam o Christian, mas o James chegou a confidenciar para a Julie que o rapaz não inspirava confiança e ele tinha um pé atrás em relação aos inúmeros elogios que o cozinheiro recebia. É óbvio que no ambiente de trabalho sempre acaba rolando uma fofoquinha aqui e outra ali, né? E então o James imaginou que esse passeio seria para os dois resolverem de uma vez por todas esse dissabor. O James então aceitou a oferta e os dois foram almoçar juntos em um restaurante da marca Subway. Na sequência, eles foram para uma área arborizada de Upton, que ficava a quase 30 quilômetros de distância da pousada. Christian então sacou uma arma e atirou várias vezes na cabeça do James. Ele deixou o corpo no local e voltou somente no dia seguinte para cavar uma cova, mas mudou de ideia e resolveu utilizar gasolina para queimar tudo. Na manhã do dia seguinte, dia 2 de setembro de 2006, o Christian resolveu que precisava fazer o serviço direito. Ele quase não conseguiu dormir e ficou com medo do James ter dito para Julie que iria pescar com ele. Então, com certeza, ela iria desconfiar e chamaria a polícia e diria tudo o que sabia. Atormentado por todos esses pensamentos, logo pela manhã, ele arrombou a porta do quarto onde a Julie dormia tranquilamente e atirou por diversas vezes contra ela, atingindo inclusive 3 disparos na cabeça da vítima. Na sequência, ele arrastou a mulher para a floresta e utilizou um machado e uma serra para cortá-la ao meio, e a escondeu com uma lona. Daí, gente, passou o dia 3 e no dia 4 de setembro de 2006, lembra que eu falei para vocês que o Christian foi na casa do pai dele de surpresa para pedir a motosserra emprestada? Então, acontece que assim que ele chegou de volta na pousada, ele levou o maior susto,
porque a Selby e a Cindy tinham acabado de chegar e iriam passar o feriado do Dia do Trabalho na pousada. E a primeira coisa que a Selby quis saber era se ele sabia onde estava sua mãe, porque ela estava ligando, mas não estava conseguindo falar com a dona Julie. O Christian ficou preocupado porque não sabia se conseguiria mentir, então ele sacou a arma e atirou na cabeça da Selby, e em seguida foi atrás da Cindy. E eu nem preciso falar que ele fez o mesmo com ela, né? A Selby Bullard tinha 30 anos no momento da sua morte, e deixou 2 filhos, uma menina de 12 anos e um garotinho de 8 anos. Já a Cindy Bitson, ela tinha 43 anos de idade e não há informações sobre seus familiares. O Christopher arrastou os 2 corpos para a floresta e os desmembrou com a motosserra, bem ao estilo filme de terror mesmo, sabe, gente? Ele ainda cortou os dedos e roubou os anéis das vítimas. Ele disse em sua confissão que a polícia encontraria os objetos roubados em sua mochila. E de fato foi lá mesmo onde os oficiais encontraram. O Christian admitiu ainda que seus desejos por tirar a vida de outras pessoas começaram quando ele tinha por volta de 13 anos de idade. Nós já sabemos que ele lia muito, e então ele revelou que seus livros preferidos eram aqueles relacionados a SK e histórias de assassinos que nunca foram pegos pela polícia. Bom, gente, Christian Charles Nielsen, de 31 anos de idade, foi processado e acusado de 4 acusações de assassinato. Incrivelmente, ele compareceu perante o juiz e se declarou inocente de todas as acusações. Seu pedido de fiança foi negado pela justiça e ele foi mantido na prisão do condado de Oxford até a data do julgamento. Mas ele estava mesmo a fim de dar trabalho, viu, gente? Porque pouco tempo depois, ele atacou um outro preso e acabou sendo transferido para a penitenciária do condado de Cumberland. Não satisfeito, ele decidiu fazer uma greve de fome e perdeu quase 25 quilos e ficou zombando do delegado, dizendo que nada poderia ser feito e que ele morreria de fome. O delegado então conseguiu uma ordem judicial para inserir no detento uma espécie de tubo de alimentação e com isso fazê-lo se alimentar à força. Rapidinho ele parou com a palhaçada e voltou a comer normalmente. A defesa exigiu um laudo psiquiátrico e o tribunal enviou o réu para alguns exames com profissionais a serviço da justiça. O relatório do Centro Psiquiátrico Riverview apresentou indicação de que o rapaz tinha transtorno de personalidade esquizoide. Resumidamente, gente, esse transtorno é caracterizado por um padrão generalizado de distanciamento e desinteresse geral pelos relacionamentos sociais e falta de emoções nas relações interpessoais. Mas não era só isso não, viu? O relatório dizia ainda que o Christian tinha síndrome de Asperger e algumas outras doenças mentais. Com base em tudo isso, o advogado do acusado mudou a declaração para não criminalmente responsável, querendo dizer que seu cliente não poderia responder por seus atos e que deveria ser encaminhado para internação em uma clínica psiquiátrica. Entretanto, ao solicitar esclarecimentos sobre isso, o tribunal recebeu a informação dos psiquiatras de que o Christian era sim competente para ser julgado, inclusive capaz de compreender com clareza o que um julgamento significa, porque não estava sofrendo de um episódio psicótico no momento dos assassinatos. E isso, na prática, significa que ele era capaz de tomar decisões voluntariamente. Os advogados de defesa explicaram que o cenário de julgamento não seria nada bom para ele, porque os promotores dariam bastante foco sobre como o acusado lidou com os corpos das vítimas. E seria basicamente impossível convencer o júri de que ele fez tudo isso em um momento que não estava raciocinando com clareza. Por conta disso, sob orientação de seus advogados, Christian Charles Nielsen pediu uma audiência com o juiz distrital e mudou sua confissão para culpado de todas as acusações contra ele. A audiência de sentença aconteceu no dia 18 de outubro de 2007 e foi presidida pelo juiz Sr. Robert Crowley. Christian foi sentenciado a 4 sentenças de prisão perpétua e deverá passar ao menos 70 anos na prisão
antes de tentar liberdade condicional. Como ele já tem mais de 30 anos de idade, é muito provável que ele não esteja mais vivo até lá. Ele segue cumprindo a sua pena na prisão estadual do estado de Maine. Os dois filhos da Selby estão sendo muito bem cuidados e amados sob a tutela de outros familiares. E eu trouxe essa informação hoje porque vocês sempre acabam me perguntando como que ficaram os filhos das vítimas, então eu pesquisei e tô com essa informação aqui para vocês. Mas é isso, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Eu achei um caso assim muito interessante, porque quando a gente começa a analisar a cabeça de algumas pessoas que cometem crimes como este, a gente vê que muitas delas já pensavam nisso desde criança, né? Curioso. E é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, então deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.